Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Jornada da Mordomia. Eu sou Brian Hipp. E eu sou Fábio Marques. Hoje a gente tem um episódio especial. É Natal, fim de ano. Aquele momento em que todo mundo olha para trás e se pergunta: como foi meu 2025? A nossa proposta aqui é fazer essa revisão não só com números, mas com uma perspectiva bíblica. A gente quer olhar para 2025 à luz da Jornada da Mordomia, usando os 3 pilares que guiam o nosso podcast: vida, dinheiro e impacto. O que a gente quer é te ajudar a enxergar seu ano com mais clareza, gratidão e, se for necessário, com coragem para ajustar a rota. E fazer isso nesse momento de Natal é muito significativo, porque é justamente quando a gente lembra do maior ato de generosidade da história, Deus se dando a nós em Jesus. Exatamente, Brian. Natal é um momento muito especial para essa conversa. Quando a gente olha para o que Deus que se doa, que se entrega, isso mexe profundamente, né? Com a forma como a gente vive, com os nossos relacionamentos, a forma como a gente se relaciona com o dinheiro, como a gente usa os nossos recursos, enfim, buscando até fazer isso de uma forma que impacte o mundo, né? Então, fica com a gente até o final, porque o que a gente quer hoje é fazer uma espécie de mentoria de final de ano, uma revisão de 2025 à luz da Jornada da Mordomia e do Evangelho. Se você chegou aqui agora, ainda não ouviu o nosso primeiro episódio, termina esse episódio e depois volta lá. Na estreia da Jornada da Mordomia, a gente contou um pouco da nossa história. Falou da Vocari, da visão de redenção econômica e explicou a ideia central dessa jornada. A Jornada da Mordomia é essa perspectiva redentora sobre dinheiro. A gente crê que quando olhamos para as finanças à luz da cosmovisão bíblica, que isso amplia nossos círculos de compaixão e generosidade e nos conduz a uma vida verdadeiramente transbordante, não só em patrimônio, mas em significado. Nós vimos que essa jornada passa por 3 aspectos fundamentais. Primeiro, a vida, que fala de propósito, de coração, de prioridades. Depois, o dinheiro, que é um meio e não um fim, e nos leva à pergunta: quanto é o suficiente? E, por fim, o impacto, que é o transbordar da nossa vida e das nossas finanças na vida de outras pessoas. E hoje, o que a gente quer fazer é aplicar esses 3 pilares à sua realidade de 2025. Sim. É como se a gente sentasse com você numa conversa de final de ano, com muita calma, para te ajudar a olhar para o ano com honestidade, com gratidão e com disposição para alinhar o que for necessário diante de Deus. A gente vai começar pelo primeiro pilar. A gente vai começar falando sobre vida. E aqui a pergunta não é sobre números, mas é sobre coração. Na Jornada da Mordomia, a primeira pergunta é: onde está o seu coração? De forma bem prática, a gente costuma dizer: se você está olhando para o seu extrato bancário, ele conta a verdadeira história, aquilo que realmente é importante para você. Os seus gastos, a sua agenda, aquilo que você investe, tempo, energia, tudo isso revela as suas prioridades. Quando você olha para 2025, a sua rotina, os seus compromissos, elas realmente refletiram o que você diz ser prioridade? Deus, família, igreja, serviço, descanso, corpo, mente. Como é que você viveu a sua vida? Ou foi tudo no automático? Às vezes, quando a gente faz esse tipo de revisão, a gente percebe que Deus esteve muito mais presente na nossa história do que a gente sequer tinha notado. Mas em outros momentos a gente enxerga que existem algumas áreas da nossa vida que correu num ritmo que não necessariamente conversa com os valores que a gente diz ter. E é muito bom reconhecer isso, fazer essa revisão no final de ano, não para a gente se condenar, mas para trazer luz à nossa verdadeira realidade. Muito bom, é isso aí. Então eu quero fazer algumas perguntas para te ajudar a refletir. Se você puder, depois do episódio, anota essas perguntas num papel. Quais foram os 3 maiores presentes de Deus na sua vida em 2025? Segundo, em que área da sua vida você mais amadureceu este ano?
E por último, em que área você ainda está fugindo da conversa com Deus? Quando eu, Brian, penso sobre 2025, percebo que onde eu mais cresci foi em gerenciamento de tempo, porque assim, eu me encontrei usando muitos chapéus em 2025. E até minha esposa algumas vezes falava assim, você precisa ter um turno no dia que você não trabalha, Brian. Você não pode trabalhar manhã, tarde e noite. Então escolhe qual turno você vai ter um descanso, né? E muitas vezes a correria é o que você estava falando, né? Algumas vezes pensando, estou fazendo coisas para Deus, mas em outros momentos eu estou fazendo coisas para Deus que Deus não me pediu para fazer, né? Então eu creio que esse ano, para mim, essa seria o grande aprendizado de 2025, sim, precisamos organizar nosso tempo para que a gente possa realmente saber. Estamos fazendo o que é importante e deixando de fazer coisas que são menos importantes. Essa mordomia do tempo, né, Brian? Muito importante, Quando eu olho para 2025, eu acho que o que me vem à mente, ao coração, é gratidão. Né? Eu olho para minha família... quem me conhece sabe, eu tenho 4 filhos, viu, gente? É uma bênção só. E 2 deles já estão na idade de faculdade. Né? Um já está cursando o 3º ano da faculdade, que é o Pedro, e o Luiz Felipe esse ano passou no vestibular. E a gente acompanha essa jornada dos nossos filhos também, envolvendo muito tempo, né? Mordomia do tempo, estudando. A gente sabe como é difícil, a gente já passou por isso, né? No momento da nossa vida. E a gente vê como é bom, como é gratificante, né? Ver a bênção de Deus sobre a vida deles também. Então, a gente está fechando o ano assim com um sentimento de muita gratidão ao Senhor. E é uma alegria ver a nossa família crescendo e se desenvolvendo dessa forma. Excelente, muito bom. Bem, vamos para o segundo pilar. O pilar do dinheiro. E falar um pouquinho sobre esse tema. Aqui a pergunta que a gente usa muito na jornada da mordomia é: quanto é o suficiente? A nossa cultura costuma dizer que é bom ter mais. Existe uma lógica que diz isso, eu preciso de mais. Mas quando olhamos pela ótica bíblica, percebemos que o dinheiro é uma ferramenta a serviço de propósitos maiores e não o objetivo final da vida. Na jornada da mordomia, a gente fala muito sobre definir linhas de chegadas para cada objetivo de vida. Quando você pensa no seu 2025, você tinha alguma linha de chegada definida? Você chegou mais perto de algum objetivo? Ou pelo menos conseguiu dar nome a eles? Para te ajudar a revisar a parte financeira do ano, pense nessas 4 áreas. Primeiro, o orçamento. Você sabe para onde foi o seu dinheiro em 2025? Segundo, dívidas. Eles diminuíram, aumentaram, ficaram no mesmo lugar? Terceiro, reserva. Você está mais perto ou mais longe de ter uma reserva de segurança? E, finalmente, investimentos. Você conseguiu dar alguns passos consistentes nessa área? Talvez ao ouvir essas perguntas você já se sinta um certo desconforto ou até culpa. Mas o objetivo aqui não é te acusar. Fique tranquilo, é te dar clareza. O planejamento financeiro existe justamente para alinhar o uso do dinheiro com aquilo que você crê e com a vida que você quer viver. Puxa, Brian, eu me lembro de várias situações, né, em que famílias chegaram até a gente completamente dominadas assim pela sensação de caos, descontrole financeiro. Parecia que não tinha saída, né? Não. Mas à medida que elas foram ganhando clareza sobre dívidas, orçamento, reservas, investimentos, o coração foi se acalmando, né? Elas começaram a perceber que as suas decisões concretas no dia a dia podem trazer paz, efetivamente. Não apenas números melhores, né? E às vezes é uma conversa em casa, às vezes é colocar tudo no papel, às vezes é pedir ajuda. Mas sempre passa pelo fato de reconhecer que Deus é o dono de tudo e que nós somos seus mordomos, né? E a Bíblia é muito honesta sobre o perigo do amor a esse dinheiro. Lembra lá de Eclesiastes 5:10, né? De que a gente que ama o dinheiro nunca se satisfaz com o que ganha. Então, rever 2025 financeiramente é também perguntar: eu vivi mais dominado pelo eu preciso de mais ou pelo obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já me deu? Bom. Pode ser que olhando para o ano você veja avanços importantes, pode ser que você veja muitos pontos para melhorar, mas em ambos os casos, lembre-se disso, que Deus é dono de tudo e você é mordomo, é gerente dos recursos que Ele mesmo colocou nas suas mãos. Sim. O importante é dar um próximo passo com fidelidade
E não tentar consertar tudo de uma vez, na força do braço, né? Se for útil, depois desse episódio, separa um tempo também para olhar seus números com calma. Se precisar, busque ajuda de um profissional de confiança, mas sempre com essa mentalidade, né? Que o dinheiro é meio para você viver o propósito de Deus e não um ídolo que define o seu valor. Quantas vezes isso acontece, né? Puxa vida. Acabamos sendo servos do dinheiro. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Muito bom. Bom, se a vida fala do coração e que o dinheiro é um meio, impacto é o transbordar. E quando a graça que recebemos de Deus e a organização das nossas finanças se convertem em bênção para outras pessoas, puxa vida, aí a gente se realiza. E na jornada da mordomia, a gente lembra que os nossos recursos são dados por Deus para serem usados em objetivos que também vêm de Deus. Esse é o conceito de mordomia. E quando a gente enxerga o dinheiro assim, a gente é convidado a participar de algo maior, dessa obra de redenção que Deus está fazendo no mundo. Esse é verdadeiro impacto. Então eu quero te perguntar, em 2025, de que formas concretas Deus usou os seus recursos, aqueles que passaram pelas suas mãos, para abençoar outras pessoas. Talvez você tenha apoiado a sua igreja local, talvez você tenha apoiado um missionário, um projeto social, uma família em dificuldade. Talvez tenha sido algo muito simples, né? Como pagar uma conta de alguém que não tinha condições. Ou oferecer seu tempo de qualidade, de escuta, ou mesmo seu talento. Também é possível que você tenha sido alvo de generosidade de outra pessoa neste ano, hein? Alguém que apareceu na hora certa, com aquela ajuda certa, no momento que você precisava. Muito bom isso, né? Quando acontece. Essas experiências são lembretes vivos, Brian, de que Deus está ali, atento e continua agindo em nosso favor. E que responsabilidade, né? E me faz lembrar realmente do texto bíblico ali de 1 Timóteo capítulo 6, que nos traz essa importância de como usamos recursos. E uma chamada diz o seguinte: ricos, né? Use o recurso para boas obras e para repartir. E é justamente isso que Deus quer que a gente faz e a oportunidade de celebrarmos a oportunidade de doar. Em 2025, eu me vi confrontado com isso, a oportunidade de ser mais generoso, Deus desafiando nessa área, né? Entender que generosidade não é um peso. Na verdade, é uma oportunidade de experimentar a graça de Deus quando estamos experimentando disso, né? Então, o texto bíblico, ele nos ajuda a ter essa perspectiva, né? O impacto não é só sobre a quantidade também, né? E sobre a fidelidade, é sobre colocar, seja muito, seja pouco, mas nas mãos de Deus e dizer: Senhor, usa isso para cuidar de quem o Senhor ama. Quando a vida, o dinheiro, o impacto são alinhados, a gente percebe que o nosso trabalho, as nossas decisões, as nossas contas pagas, as nossas ofertas, o nosso tempo, para mim especialmente, se conectam numa história maior do que a nossa própria biografia. Ô Brian, eu vou te dizer uma coisa, viu? Porque é isso que realmente me motiva quando a gente fala de planejamento financeiro. É quando a gente encontra esse equilíbrio, né? E essa relação entre os nossos propósitos de vida, aquilo que a gente realmente entende como sendo necessário, importante, essencial para a nossa vida. A gente entende o dinheiro como sendo um meio para a gente colocar muita coisa em movimento. Sim. Realizar coisas importantes que vão gerar o quê? O impacto. Lá na ponta da linha. A gente vai tocar pessoas, a gente vai ajudar, a gente vai abençoar. E fazendo dessa forma, exercitando essa jornada da mordomia, né, nesses 3 elementos, vida, dinheiro e impacto, a gente está o quê? Avançando o reino. A gente, no limite, a gente está apressando a volta de Jesus quando a gente faz isso. Porque a gente está dando um testemunho vivo do dinheiro e do impacto que ele pode ter nas nossas vidas. E para honra e glória de Deus, né? Isso é muito bom, isso realmente me motiva muito. E só complementando isso, pensar assim que Deus nos dá a oportunidade de fazer isso com um recurso que não é nosso, né? E essa lembrança que a gente sempre traz. Pensar assim, que Deus generoso, que diz assim: eu vou te dar o recurso e ainda vou te dar a bênção de compartilhar isso, né? Então, ele nos permite a participar nesse processo junto com ele. Mas muito bom. Gente, estamos chegando ao final desse episódio especial de Natal e revisão de 2025.
Hoje nós olhamos para esse ano a partir de 3 ângulos. Primeiro, a sua vida diante de Deus. Segundo, o seu relacionamento com o dinheiro. E terceiro, o seu impacto, o impacto que sua vida está tendo nas suas finanças e também o impacto que sua vida está tendo na vida de outras pessoas. É isso mesmo. A jornada da mordomia é exatamente isso. Reconhecer que Deus é dono de tudo, que dinheiro é uma ferramenta e que nós somos mordomos chamados a viver com propósito, contentamento e generosidade. Gente, se esse episódio te ajudou a refletir, a nossa sugestão é que você compartilhe esse episódio com alguém da sua família, com um amigo, alguém da sua igreja. E a gente também te convida a assinar esse podcast, Jornada da Mordomia, e enviar suas perguntas, as suas sugestões, enfim, temas do seu interesse. E já fica aqui o convite, né, para que no próximo episódio você nos acompanhe num mergulho mais a fundo no pilar de vida. E a gente vai conversar sobre como começar bem 2026, alinhando o coração, prioridades e a agenda com aquilo que Deus tem preparado para você. Muito bom. Bem, gente, antes de encerrarmos, queremos fazer 2 coisas. Primeiro, dizer para você que se você está usando aí o seu celular para espelhar na TV, pode agora, o QR Code está na tela, use a câmera do seu celular, você pode ir ali, escanear e clicar e nós vamos poder te atender através do WhatsApp. Escreve pra gente lá, perguntas, comentários, conhecer um pouco mais, estamos ali à disposição. E se você está assistindo isso pelo seu celular, ali na parte de baixo tem um link também para você poder falar conosco através do WhatsApp. Vai ser muito bom receber um feedback, alguma pergunta sua específica. E antes de encerrarmos, queremos, como fizemos no primeiro episódio, orar com você. E, Fábio, eu queria pedir se você pudesse fazer esse momento de oração. Claro. Vamos orar, então. Senhor, muito obrigado, porque o Natal nos lembra que o Senhor é o Deus que se entrega, é o Deus que se dá em favor de muitos. Sim. Obrigado por tudo que o Senhor já fez em 2025, inclusive nas áreas em que a gente ainda sequer percebeu a Tua mão. Mas nós te pedimos que o Senhor alinhe o nosso coração, nosso dinheiro, o impacto que a gente pode proporcionar na vida de outros, que o Senhor alinhe tudo isso à Tua própria vontade. Sim. E que o Senhor nos dê sabedoria, Deus, para olhar para trás, tudo aquilo que aconteceu em 2025 com gratidão. E, se necessário, com arrependimento sincero também. Mas que a gente também possa olhar para frente com fé, esperança e amor. Deus, que cada pessoa, cada família que está participando, assistindo, ouvindo esse episódio, experimente mais contentamento. Que todos nós possamos ser mais fiéis e generosos em Cristo. Sim. E nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe e a gente se encontra no próximo episódio do Jornada da Mordomia. Feliz Natal!